Olá pessoal, saudações a todos. Estamos aqui iniciando a nossa segunda semana da disciplina de desenvolvimento de animações para a internet. Nessa semana agora nós vamos falar sobre cores. Seguindo. Então, o nosso assunto vai ser conceituar a cor, falar sobre pixels e resoluções, falar especificamente sobre o modelo de cores RGB, os tipos de imagem e psicologia das cores. Então, a cor, ela evoca um estado de espírito. Ela cria contraste e destaca a beleza em uma imagem. Ela pode tornar vibrante uma cena melancólica e uma imagem esmaecida pode imediatamente adquirir vida. As cores certas podem transformar um site na internet sem brilho em uma faiscante porta de entrada. Então, pessoal, a princípio, assim, as cores é muito importante para qualquer trabalho visual, né? E na internet não é diferente. Então, você saber trabalhar com as cores certas, de acordo com a temática do site, é imprescindível. Então, o nosso objetivo nessa semana, com essa aula, é exatamente isso aí. Fazer essa iniciação com vocês para que vocês possam buscar trabalhar com as cores certas de acordo com as temáticas dos trabalhos que vocês forem desenvolver. Então, existem vários modelos de cores. Entre os mais usados, a gente tem o RGB, né, que é o RGB. A gente vai falar sobre cada modelo desse de cor especificamente, né, mas assim, por cima a gente pode dizer o seguinte: o RGB é o modelo de cores dos monitores, né, como as informações digitais são apresentadas. O modelo CMYK, o CMYK, é o modelo em que as imagens são impressas, né? Seja num plotter, seja num papel, né? O HSB e o LAB são modelos de cores mais científicos, né? Mais para profissionais que trabalham especificamente só com cores. A gente não vai se ater muito a esses dois modelos, né? O HSB trabalha com brilho, com matiz, com saturação, né? E o LAB ele também trabalha, né, com um lado mais científico da cor, né? Então, assim, no trivial mesmo, no dia a dia a gente vai trabalhar com RGB, né, e com CMYK quando a gente precisa imprimir alguma coisa. Então, os modelos de cores RGB e CMYK são uma lembrança constante de que as cores da natureza, as cores do seu monitor e as cores da página impressa são criadas de maneiras completamente diferentes. Seu monitor cria cores emitindo feixes de luz nas cores vermelho, verde e azul. Ele usa o modelo de cores RGB, é o Red, Green e o Blue. Para produzir o efeito de tom contínuo das fotografias coloridas, a tecnologia de impressão utiliza uma combinação de tintas, que é o ciano, o magenta, o yellow, né, que é o amarelo, e o preto, que reflete e absorve vários comprimentos de luz. Então, quando a gente vai comprar um cartucho para impressora, né, a gente compra o cartucho lá que vem com ciano, né, com magenta e com amarelo, com azul, o azul que é o ciano, o magenta que é o vermelho, né, que não é um vermelho puro, é o magenta, também não é um azul puro, é o ciano, né, e o amarelo. Vem o cartucho com essas três cores e um outro cartucho com preto, por isso que a gente chama de CMYK, né? Então esse formato de cor ele reflete e absorve vários comprimentos de luz. As cores criadas pela impressão composta dessas quatro cores fazem parte do modelo CMYK: ciano, magenta, amarelo e preto. Então, vista essa parte introdutória, né, que a gente vai trabalhar mais com esses dois modelos de cores, que é o RGB, que são cores refletidas nos monitores, e o CMYK, que são cores impressas, são obtidas através de material impresso. A gente introduz esse material e vai começando, vai dando continuidade aqui, falando sobre os conceitos de cor. Então, o que é uma cor? A cor ela existe por causa de três entidades: a luz, o objeto visualizado e o observador. Então, para que exista a cor, é necessário que exista esses três elementos, né,
em conjunto. Se você tem o objeto e tem o observador, mas se você não tem a luz, você não vai ter cor, né? Se você tem a luz e tem um objeto e não tem ninguém para observar, né, você também não tem a cor, né? Se você tem a luz e tem um observador, mas não tem nada para você observar, você também não tem a cor. Então, você tem que ter a cor, ela é formada por esse conjunto, essas três entidades aí. Então, os físicos já provaram que a luz branca é composta pelos comprimentos de onda vermelho, verde e azul. Então, quando você tem misturada as três cores, aqui nessa imagem aqui do lado, eu estou aqui mexendo com o mouse, vocês podem observar, eu tenho aqui o red, né, o green e o blue. Quando eu misturo essas três cores, eu tenho o branco, né? Então, o branco ele é composto, ele é formado por uma composição das três cores do modelo RGB. O olho humano percebe as cores como sendo vários comprimentos de onda do vermelho, do verde e do azul, que são absorvidas ou refletidas pelos objetos. Os comprimentos de onda do vermelho, do verde e do azul, que lhe permitem enxergar os objetos, são a base para todas as cores da natureza, né? Então, todas as cores da natureza que são representadas de maneira digital nas telas dos computadores, elas são formadas por uma mistura do R, do G e do B, do red, do green e do blue, né? Então, são ao todo um pouco mais de 16 milhões de cores que podem ser representadas nos computadores, que são formadas a partir do sistema RGB. É por isso que o vermelho, o verde e o azul são frequentemente chamados de cores primárias, né? Por quê? Porque todas as outras cores são formadas a partir deles. Todas as cores do aspecto são criadas por diferentes intensidades desses comprimentos de onda da luz. Quando as três cores primárias se sobrepõem, elas criam as cores secundárias. Então, gente, as cores secundárias mais fortes que a gente tem, né, são exatamente as que formam o CMYK, que é o outro sistema de cores, que é o CMYK. Então, se eu misturo o vermelho com o azul, né, do RGB, eu tenho um magenta, né, do CMYK. Se eu misturo o vermelho com o verde, eu tenho o yellow, o amarelo, do CMYK. Se eu misturo o verde com o azul, eu tenho o ciano, do CMYK, né? Então, essas aqui são as cores primárias e essas cores de dentro são as cores secundárias. As seis primárias e secundárias são complementos umas das outras, né, como a gente pode observar. As cores complementares são as cores que mais diferenciam umas das outras. Pode-se ver que o amarelo é formado por vermelho e verde, né, como a gente mostrou. A figura também mostra que todas as cores primárias se combinam para criar o branco. Então aqui, como a gente já falou, né, eu tenho o red, aqui o blue e o green. Quando eu misturo os três, eu formo o white, o branco. Quando os comprimentos de onda da luz são somados, obtém-se cores mais claras. Não é? Como a gente tem aqui, as cores primárias são somadas, a gente tem, por exemplo, o azul e o vermelho, a gente tem um magenta, que é uma cor mais clara, né? E assim também acontece com os outros. É por isso que as cores primárias da luz frequentemente são chamadas de cores aditivas. Então, o sistema de cores RGB são chamados de cores aditivas, né? Juntando todas as cores da luz, obtemos a luz mais clara, a luz branca, como a gente já falou. Assim, quando se vê um pedaço de papel branco, todos os comprimentos de onda do vermelho, do verde e do azul da luz estão sendo refletidos, né? Por isso é que o sistema RGB, como a gente falou aqui no slide anterior, são aditivas, né? Quer dizer, eles refletem a luz, né? Diferentemente do CMYK, que absorve. Quando você imprime no papel, aquele papel vai absorvendo a tinta, né? Absorve a luz. Quando se vê o preto, todos os comprimentos da onda de vermelho, de verde e do azul da luz estão sendo completamente absorvidos pelo objeto. Ao contrário, né? Dessa forma, nenhuma luz é refletida de volta. Ok. Pixels e resoluções. Então aqui, a princípio a gente tem aqui uma imagem, nessa imagem de cima, com uma resolução, né, uma determinada resolução, a gente captura
parte dessa imagem, a gente faz aqui um retângulo, né, e amplia esse retângulo, né. Observe que essa imagem, a partir do momento que ela é ampliada, ela perde, né, em qualidade de visibilidade, né. Isso por quê, pessoal? Porque toda imagem ela é composta por pixels. O que são pixels? Pixels são pontos que formam a imagem. Pixel significa picture element. Uma imagem é composta por vários pixels. Na verdade, uma imagem é uma matriz, né, de pixels. Aqui a gente pode observar, a partir do momento que eu amplio essa imagem aqui, esse pedaço da imagem, eu consigo destacar aqui os pixels dela, né, os pixels dessa imagem. A palavra pixel é oriunda da junção dos termos picture e element, formando ao pé da letra a expressão elemento de imagem. Ao visualizarmos uma imagem com alto índice de aproximação, como é esse caso aqui, né, que não é com um índice tão alto, mas dá para você perceber que ela deforma, né, é possível identificar pequenos quadrados coloridos nela, como a gente observa aqui, né, que somados formam o desenho completo. Esses pontos, que são a menor parte de uma imagem, levam o nome de pixels. A partir da noção do pixel como uma medida da qualidade das imagens, foi propagado o termo resolução, para atribuir quantos pixels em altura e largura uma foto tem, né? Então, a resolução é dada quando você pega a quantidade de pixels na horizontal pela quantidade de pixels na vertical, né? Então, aí você tem a resolução da imagem. Quanto maior a resolução, maior essa imagem vai ter a capacidade de ser ampliada sem perder a qualidade. Nas câmeras digitais, por exemplo, é comum vermos a concorrência gerada pelo fabricante, que desenvolve com um bom preço a câmera com maior taxa de megapixels entre a concorrência. Megapixels são milhões de pixels, né? Um dispositivo com 1 megapixel de resolução é capaz de ampliar imagens com cerca de 1 milhão de pixels em tamanho. Uma câmera de 1,3 megapixels, por exemplo, é capaz de gerar 1.300.000 pixels dentro de uma única imagem, o que em termos de resolução equivale a uma foto com 1.280 pixels, né, de largura, ou seja, na horizontal, por 1.024 de altura, na vertical, né, somando um total de 1.310.720 pontos, ou pixels, que aí a gente arredonda para 1.300.000. Né? Então, quando você, naquelas antigas máquinas digitais que trabalhavam 1,3 megapixels, né? Quando você adquirir uma fotografia com a máquina dessa, a fotografia, né? A imagem digital, ela vinha com 1.280 pixels na horizontal por 1.024 pixels na vertical. O grande desafio dos fabricantes de monitores atuais é permitir ao usuário aumentar a resolução dos aparelhos, o que na prática é permitir a inserção de mais pixels na tela, aumentando dessa forma a qualidade das imagens. Repetindo, quanto maior a quantidade de pixels, melhor a qualidade da imagem, portanto você tem a capacidade de aumentar essa imagem, né, sem perder a qualidade de visibilidade dela. Em termos práticos, é perceptível identificar a mudança na qualidade das texturas ao modificarmos a resolução do nosso monitor, em especial no que se refere a jogos, né? Quanto maior a deixamos, mais bem delineadas as cores se tornam. Bom, o modelo de cores RGB, falando mais especificamente dele. Antes de passar para esse modelo de cores aqui, vamos imaginar aqui uma coisa. Por que é importante a gente entender essa questão dos pixels e das resoluções em um trabalho de desenvolvimento de animações para a internet? Porque assim, gente, toda e qualquer animação que você desenvolve, na verdade, aquilo ali é uma interpolação de quadros, de frames, né? São vários frames que vão se sobrepondo e daí vai dando a ideia de movimento, né? Esses frames, esses quadros, eles têm que ser imagens, né? Essas imagens, quando você vai criar essas imagens, você tem a possibilidade de criar elas
como imagens bitmap, né? Ou como imagens vetoriais, que a gente vai ver mais na frente a diferença bem mais clara de uma para outra, né? Então, quando você cria um quadro com uma qualidade boa, lógico que a sua animação vai ser uma animação boa também, né? É importante você manter um padrão de todos os quadros de sua animação ser na mesma qualidade, né? Ok? Então, na mesma quantidade de pixels que você criar é importante que você mantenha aquele padrão para que a sua animação, ao ser gerada, né, fique com uma boa qualidade e dê uma boa aparência. Então, o sistema usado para a criação de cores em seu monitor baseia-se nas mesmas propriedades fundamentais da luz que ocorrem na natureza. Essas cores podem ser criadas a partir do vermelho, do verde e do azul. Essa é a base do modelo de cores RGB. Seu monitor colorido cria cores emitindo 3 feixes de luz com diferentes intensidades, iluminando o material fosforescente vermelho, verde e azul que reveste a parte interna da tela do monitor. Esses monitores mais modernos, que já estão vindo com LED e outros dispositivos mais modernos, né, cada pontozinho da tela a gente chama de pixel, né, e cada pixel desse, né, ele tem a capacidade, né, de trabalhar, né, nessas 3 cores RGB, né, e gerar uma intensidade para cada cor dessa aí, para formar no final a cor definitiva do pixel, né? Então, se ele trabalha misturando os pixels, ou se ele quer, por exemplo, um vermelho puro, ele acende totalmente vermelho e desconsidera o green e o blue, né? Então é assim que funciona. Então a tela do computador, a sua resolução, né, que a gente chama, né, tanto na vertical como na horizontal, é formada por pontos. Cada ponto é chamado de pixel, e cada pixel ele acende, né, destacando uma cor formada pelo sistema RGB. Quando você vê o vermelho, isso significa que o monitor ativou o feixe vermelho, que excita os fósforos vermelhos, acendendo um pixel vermelho na tela. No modelo de cores RGB, as cores dos pixels podem ser mudadas, combinando-se vários valores de vermelho, de verde e de azul. Cada das 3 cores primárias tem um intervalo, né, que vai do 0 ao 255. Né? Ou seja, são 256 tonalidades do red, 256 do green e 256 do blue. Se você multiplica 256 por 256 por 256, aí você tem aí mais de 16 milhões, pouco mais de 16 milhões de cores, né, que são as cores possíveis de serem mostradas no monitor. Quando você combina os 256 possíveis valores de cada cor, o número total de cores fica em aproximadamente 16,7 milhões. Isso pode parecer uma quantidade imensa de cores, mas lembre-se de que elas constituem apenas uma parte visível das cores da natureza. Então assim, mas eu vou ver 16 milhões de cores no monitor? Não, a gente não consegue perceber todas essas cores, porque tem muitas cores que são muito próximas à sua visibilidade. Então a gente consegue perceber sim as diferenças mais que saltam aos olhos, né? A gente não consegue perceber todas. Por exemplo, 256 tonalidades do green, você não consegue assim diferenciar, esse aqui é o valor tal, esse aqui é o valor tal. Não. Você consegue diferenciar sim, o verde mais claro, o verde mais escuro. Contudo, 16,7 milhões de cores é suficiente para reproduzir imagens digitalizadas, cristalinas, em um monitor capaz de exibir cores de 24 bits. Né? RGB em bits. Vamos agora ver um pedaço aqui importante da nossa apresentação. Então, código de cor em hexadecimal. É um código alfanumérico formado por 3 pares de caracteres que representam a intensidade relativa de vermelho, de verde e azul que formam uma determinada cor. Então, na teoria, a gente já sabe, né, que as cores apresentadas pelos monitores
é o verde, o vermelho e o azul. Mas em bits, como é que isso aí funciona, né? Então, vocês com certeza já passaram pela parte básica de HTML, já desenvolveram uma página em HTML, né? Já precisaram botar uma cor de background em um site, uma cor de uma letra. Com certeza vocês já se depararam com cores em hexadecimal, né? Falta, se vocês não entenderam, agora a gente vai entender aqui como é que isso funciona. Então, cada cor em hexadecimal, ela é formada por 3 pares, né? 3 pares de caracteres hexadecimais, né? O hexadecimal é um dos sistemas de cores, né? Além do octal, além do binário e do decimal, que é o sistema de cor, o sistema numérico de referência para a gente que trabalha com informática. Então, o sistema hexadecimal é o sistema utilizado nas páginas HTML, dentre outras coisas, né? Mas nas páginas HTML para se colocar cor nos elementos, seja cores de fundo, seja cores de front-end, né? Cores de letra, né? Cores de quadros, de células de tabelas, etc. Então ele vai do 00, vou mexer aqui com o mouse, vai do 00 até o FF. Então, só lembrando aqui para quem lembrando para quem já viu e para quem não viu, o seguinte, que cada caractere hexadecimal equivale a 4 binários, né? Então, quando eu tenho esse par aqui de hexadecimais, né? Na verdade, o computador entende isso aqui como 8 bits, que são 8 bits 0, né? Quando eu tenho aqui FF, cada F desse aqui equivale a 4 bits 1. Então, eu tenho aqui 8 bits 1, né? Então, vai de uma sequência de 8 zeros até uma sequência de 8 1s, sendo que de um até o outro vão se interpolando, vão se entrelaçando zeros e uns até formar 256 possibilidades diferentes, que são exatamente as diversas tonalidades de cada cor. Certo? Então, 00 AFF, em binário é uma sequência de 8 zeros e uma sequência de 8 uns, e em decimal vai do 0 ao 256, né? Quando eu falo de base 10 é porque é decimal. Base 16 é hexadecimal, né? E base 2 é o binário. O hexadecimal FF0000 representa a cor vermelha. Em decimal ficaria assim, 25500. E em binário? Em binário ficaria 8 uns, 8 zeros e 8 zeros, que dá exatamente 24 bits, né? Por isso é que diz que o sistema RGB é um sistema de 24 bits. Por quê? Porque são 24 binários que formam uma cor, né? Se você coloca 24 possibilidades e você vai entrelaçando zeros e uns, você tem aí 16 milhões de possibilidades. Ok? Certo, aqui ó, vocês observem que a cor hexadecimal ela é formada por 3 pares de caracteres, né? Sendo que os 2 primeiros representam o vermelho, os 2 no meio o verde e os 2 últimos o azul. Então aqui está FF os 2 primeiros, então o vermelho puro, né? O 00 é o valor do verde e o 00 é o valor do blue. Então não tem tonalidade para o verde nem para o azul. Então o vermelho está saltitante aqui, certo? Se de repente eu tenho um FF em todos os 6 aqui, significa que eu estou botando o máximo de luminosidade em todas as cores. Então eu vou ter no total uma cor em branco, uma cor branca. Se eu boto 00 em todos aqui, eu vou ter ausência de cor. Então eu vou ter o preto. E qualquer valor que eu colocar do 0 até o 9 e do A até o F, né, que representa o hexadecimal, eu vou aí colocando tonalidades diferentes de cor. Bom, sendo assim, cada um dos 3 pares RGB variam do 00 até o FF, quando eu represento em hexadecimal. Em binário vai de 8 zeros até 8 uns, e em decimal vai do 0 até o 255. Então aqui eu vou representar uma cor, ó. Olha só. Se eu quero, por exemplo, colocar a cor do background do corpo de uma página, né? Essa cor aqui, 483D8B, né? Essa cor aqui, ela o resultado dela, né? É uma cor que vai ter 48 do red
3D, né? Que não tem nada a ver 3 dimensões, tá? Do green e 8B do blue, tá? E esses valores aqui, eles estão dentro desse intervalo aqui, a gente percebe, né? Ok? Aqui eu tenho uma pequena amostra da nossa tabela de cores, né? Como eu falei, são 16 milhões. Mas aqui eu tenho um pequeno pedaço dessa tabela, né? Onde eu destaco aqui o green, que é o 00FF00, o red, que é FF0000, e o blue, que é 0000FF. No sistema de cores RGB, que é o 24 bits, podemos ter até 16.777.216 cores diferentes. Ok, aqui um trecho de código HTML que vocês já conhecem, né? Então eu tenho aqui simplesmente uma página que vai ter o fundo com essa cor, né? E vai imprimir olá amigos, só isso, tá? Vocês podem, se quiserem, pegar esse código aqui, salvar em um editor HTML para vocês verem o resultado. E vocês podem mudar as cores aqui, né? Os valores do red, do green e do blue para vocês verem as diferenças. Bom, visto a parte de RGB em bits, vamos passar agora para os tipos de imagens. Então, gente, os tipos de imagens são importantes pelo seguinte. Quando a gente vai compor uma imagem digital, né, a gente tem a possibilidade de salvar essa imagem em diferentes tipos de imagens, né? A gente tem aí as imagens do tipo BMP, que são imagens bitmaps puras. A gente tem o JPG, que são imagens bitmap compactadas, né? A gente, que são também chamados de JPEGs, né? A gente tem os GIFs, né? Que são imagens também compactadas, mas só que voltadas mais para a parte de desenho, né? O JPG voltado mais para a parte de imagens fotográficas e os GIFs mais para a parte de desenho. E o GIF tem uma particularidade que ele pode ser animado, né? Isso a gente vai ver na nossa aula, na nossa quarta semana, né? A parte de GIFs animados. Certo? Então é importante a gente definir qual é o formato certo para um determinado tipo de imagem, de arte que a gente está querendo criar. E tem também o formato, o tipo de imagem PNG, que é um tipo genérico aí, né? Que você pode criar tanto imagens fotográficas quanto imagens, né, quanto desenhos, né? Então existem dois tipos de imagens digitais: as imagens vetoriais e as imagens bitmaps. Uma imagem vetorial é descrita por linhas plotadas num sistema de coordenadas cartesianas. Permite redimensionamento em qualquer escala sem perda de qualidade, pois somente no momento da impressão ela é convertida em um bitmap, adequado às características do equipamento. Impressoras de tinta, laser e outras imprimem bitmaps, pois imprimem sequências de pontos dispostos em linhas e colunas, cuja frequência, por sua vez, define a resolução da impressora. Bom, aqui a gente tem que ver algo importante. Olha só, uma coisa é a resolução do seu monitor, outra coisa é a resolução da sua impressora. Né? Se você está vendo uma imagem, né, na sua tela e essa imagem é numa resolução muito boa, isso não garante que o resultado da impressão vai ser muito bom também. Vai depender da resolução da sua impressora, né? E outro ponto importante com relação aos tipos de imagens, vetoriais e bitmaps. Imagine o seguinte: uma imagem bitmap é uma imagem formada, evidente, assim, é claro você observar nas imagens bitmap, ela é formada por pontos, por pixels, né? E quando você amplia esses pixels, dependendo da qualidade, da quantidade de pixels, ela deforma a imagem. Uma imagem vetorial, não. Uma imagem vetorial você pode ampliar do jeito que você quiser, porque ela matematicamente ela é composta diferentemente de um bitmap, né? Ela é criada a partir de linhas plotadas no sistema de coordenadas cartesianas. Então, é uma imagem vetorial, né? Como a gente chama, a característica principal dela é que você pode ampliar ela sem ela perder a qualidade, diferentemente de uma imagem bitmap. Então, ao processo de conversão de vetorial para bitmap chamamos de rasterização e é executado por um raster image processor. Então, toda vez que você vai mandar imprimir algo,
mesmo que essa imagem seja uma imagem vetorial, mas quando ela vai para a impressora, ela vai no formato bitmap, porque a impressora não imprime vetorial, ela imprime pontos, e esses pontos são exatamente os pixels, que são dimensionados, calculados a sua qualidade de acordo com a sua resolução. Certo? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma imagem vetorial, né? Assim, geralmente, como eu falei, as imagens vetoriais são desenhos, né? Desenhos, e uma aplicação assim bem característica de imagens vetoriais é o CorelDRAW, né? O CorelDRAW é um software que trabalha com imagens vetoriais. Então toda imagem que você cria lá no Corel, você cria, não que você copia e cola lá, mas que você cria ela é vetorial. Então você pode ampliar ou reduzir essa imagem, que ela não vai perder a sua qualidade. Como as imagens vetoriais são definidas matematicamente, ocupam pouco espaço em disco, né? São utilizadas principalmente nas fontes de textos gráficos, ilustrações e preenchimento de degradê. O interessante é o seguinte, quando você está digitando um texto lá, né, no Word, você tem uma fonte bem pequenininha, e você aumenta essa fonte, tamanho 150, por exemplo, você vê que ela não deforma, né? É exatamente pelo fato de ser uma apresentação gráfica vetorial que você está vendo ali. Mas para descrever imagens como as obtidas por fotografia digital é necessária outra técnica, o bitmap. Então, no caso, né, das fotografias, assim, a representação das fotografias, aí já não é mais vetorial, aí já é bitmap, né? A imagem obtida por fotografia digital ou escaneada é um bitmap, ou seja, mapeada por bits, né? Aqui uma outra imagem bitmap, onde eu tenho aqui a captura desse pequeno trecho, e ao ampliar ele você vê aqui os pixels, né? Então isso aqui é um bitmap característico. Por quê? Porque você vê que é um mapa de bits, é uma matriz formada por pixels dispostos verticalmente e horizontalmente. Certo? Diferentemente de uma imagem vetorial, e se fosse vetorial, fosse um desenho, por exemplo, que aumentasse isso aqui, você não conseguiria perceber esses pixels. Aliás, você não perceberia nada, ela continuava com a mesma qualidade. Quer dizer que a imagem está organizada em uma série de linhas e colunas formada por pixels. Cada pixel possui apenas uma cor e não possui uma dimensão fixa. O tamanho será atribuído ao pixel no momento da impressão. O tamanho de uma imagem digital está definido no número de linhas e colunas que forma ela, né? A imagem ao lado, por exemplo, tem 116 colunas e 119 linhas, em um total de 13.804 pixels. Essa imagem aqui dessa flor. Para sabermos o tamanho em bytes que o arquivo vai ocupar, basta multiplicar o número de pixels da imagem pela quantidade de bytes necessário para descrever cada pixel. O arquivo dessa margarida aqui, por exemplo, possui apenas 10 KB devido à compressão JPG. Então vejam só, gente, se, né, um pixel é formado pelo sistema RGB, né, e se o RGB em bits, a gente pode dizer que o R tem 8 bits, o G tem 8 e o B tem mais 8, então cada pixel tem 24 bits. Certo, gente? Então, se ele tem 24 bits, ele tem o quê? 3 bytes, né? Então, aí fica mais fácil de você calcular. Certo? Então, você pega a quantidade de pixels na vertical, multiplica pela quantidade de pixels na horizontal, né? E multiplica por 3, aí você tem a quantidade de bytes. Ok? Se você multiplicar por 24, você tem a quantidade de bits. Bom, psicologia das cores. Então, nós já passeamos aí, né, pelos os tipos de cores, vetorial, bitmap, que você pode ter GIFs, PNGs, você pode ter BMPs, né, JPEGs. Passamos pelos conceitos de cor, inicialmente, né, pixels e resoluções, né, essa relação direta que existe entre a quantidade de pixels em uma imagem e a sua resolução. Né? Agora chegamos na psicologia das cores, que é exatamente onde a gente aplica todo esse conhecimento que a gente adquiriu, né? E de acordo com a temática do trabalho que a gente está desenvolvendo. Né?
Se você está trabalhando, por exemplo, para um site de festas infantis, então você vai ter que trabalhar com algo bem colorido, né? Então, se você está trabalhando para um site de futebol, de uma determinada equipe, você vai priorizar as cores daquela equipe, né? daquela agremiação. Então, você tem que ter esse direcionamento aí, né? Para os trabalhos que você for criar, para as animações web que você for desenvolver. Então, a escolha das cores é fundamental para uma boa harmonia dos elementos de um site. Ela pode enfatizar textos, imagens e caracterizar especialmente os elementos da página, né? Exatamente os elementos hipermídia, né? Quais são esses elementos hipermídia? São exatamente todos os elementos que podem ter na sua página: animações, imagens estáticas, textos, vídeos, né? A cor, ela exerce influência decisiva nos olhos dos seres humanos, afeta a atividade muscular, mental e nervosa. A combinação das cores afeta o psicológico e pode tornar um ponto importante no interesse do público em seu site. É tão importante isso, gente, que você pode fidelizar clientes sabendo trabalhar com as cores, né? E você pode também afastar um cliente do seu trabalho simplesmente pelo uso incorreto das cores. A combinação certa pode causar efeitos como de excitação, urgência, contentamento, calma, vulgaridade, melancolia, segurança e ainda destacar algum elemento em relação a outro. Na web, a seleção de uma cor é um pouco complicada, pois é impossível garantir que uma determinada cor irá se apresentar no monitor do usuário como ela realmente é, ou seja, como que o design colocou. Esse problema aqui, ele está sendo superado, se não já estiver totalmente superado, com o aparecimento desses monitores novos, LCD e tal. Né? Aqueles monitores mais antigos é que você tinha uma diferença de cores, dependendo da marca do monitor, da qualidade do monitor, você tinha uma diferença das cores. Se você fazia um trabalho em um monitor e no outro lá se apresentava com cores diferentes. Hoje em dia isso está mais ou menos fidelizado. Você faz um trabalho e tem mais ou menos uma garantia de que aquilo ali vai se apresentar para o seu cliente na cor que você colocou. Isso acontece devido ao fato de cada monitor ter uma especificação diferente. Uns podem trabalhar com mais vermelho, ser mais brilhante, ter mais contraste, etc. E ainda, cada um pode estar configurado em uma resolução determinada. Essas resoluções aqui, 640 por 480 e 800 por 600, hoje em dia a gente praticamente não vê mais. Né? A gente vê mais, são resoluções muito maiores do que essas. A combinação desses fatores é que irá determinar a fidelidade e a reprodução de cores e a qualidade das imagens. A seguir você poderá visualizar algumas sensações psicológicas conhecidas através da apresentação das cores. Então, o branco, né, você tem pureza, o preto, negativo, cinza, tristeza, vermelho, calor, dinamismo, o rosa, graça, ternura, o azul, pureza, fé, né? E as sensações acromáticas, né, são cores mais definidas, branco ou preto, ou variantes dos dois. Né? Então eu tenho aí o branco, inocência, paz, divindade, calma, harmonia. Para os orientais pode significar morte, né, batismo, casamento, cisne, lírio, neve, ordem, simplicidade, limpeza, pureza, bem. Né? O preto, sujeira, sombra, carvão, fumaça, miséria, pessimismo, melancolia, nobreza, seriedade. É expressivo e angustiante ao mesmo tempo. Alegre quando combinado com outras cores. Né? Se você tem, por exemplo, o preto com amarelo, dá um contraste muito bom, fica muito legal. Já o cinza, você tem pó, chuva, neblina, tédio, tristeza, velhice, passado, seriedade, posição intermediária entre a luz e a sombra. Né? E as cores cromáticas são sensações que você tem a partir do momento que você define as cores. Aqui tem as mais variadas possíveis, depois você pode olhar com calma. Né? Você tem o vermelho, guerra, sol, fogo, laranja, prazer, êxtase, amarelo, egoísmo, ciúmes, verde, umidade, frescor, azul, frio, mar, céu, o roxo, fantasia, mistério, o marrom, cordialidade, comportamento nobre, púrpura, violência, furto, miséria, violeta, calma, dignidade, vermelho, alaranjado, sexualidade, agressão, competição. Então tem outros termos, né,
em que essas cores podem representar, que vocês podem também pesquisar em sites sobre cores, que com certeza vocês vão ter um melhor embasamento, né, na hora de construir os trabalhos de vocês. A escolha da cor sofre influência da moda, das tendências e da decisão do design. Então é importante que o design esteja antenado com aquilo que está acontecendo no momento, né? E não pode, o design é um tipo de profissão, né, que não pode, a pessoa não pode deixar de acompanhar as tendências, né? Mas se mantendo fiel ao projeto gráfico da empresa que ele está desenvolvendo a peça, porque ele tem que se manter fiel ao projeto gráfico, né? Quer dizer, você vê empresas tradicionais aí que aconteça o que acontecer, não muda sua marca, e o design tem que encaixar as tendências à marca existente. Então isso aí a gente tem que ter essa noção, tá? Harmonia e contraste é um aspecto muito importante. Você trabalhar com contraste, né? Com harmonia e com contraste. Então, espaços em brancos podem ser definidos como áreas que não contenham textos, imagens ou qualquer outro elemento gráfico. Saber balancear o conteúdo e o espaço em branco em um site é a chave para manter a harmonia dos elementos dentro da página e prender a atenção do usuário. Né? Então, assim, gente, quando você vai fazer uma peça, peça que eu falo é uma animação para web, os quadros de uma animação para web, por exemplo. Não é preenchendo todo o espaço que você tem que você vai ter sucesso. É importante você harmonizar esse frame que você tá fazendo, colocando elementos dispostos e também um espaço entre eles para poder arejar aquela visão, né? A consequência da má utilização desse recurso é não ter um bom equilíbrio. Assim os olhos ficam confusos, pois não existirá uma progressão visual para o internauta seguir e, consequentemente, ele perderá o interesse pela página. Assim também é o contraste. O contraste, você tem que botar um fundo escuro e uma letra, né, clara, ou o contrário, né? Não faz sentido você botar um escuro por cima de um escuro que o seu cliente não vai ver, né? O que pode ser feito para que isso não aconteça é seguir as recomendações de alguns gurus em design. Não coloque o máximo de informação dentro de uma página, né? Exatamente por isso que existem as animações, porque se você pudesse colocar tudo em um quadro só, não precisava animar, né? Então a animação é exatamente para que você fragmente aquela informação que você quer passar em vários quadros. Os espaços vazios reforçam a unidade de grupos, harmonizam as áreas, aumentam o contraste e facilitam a visualização e a leitura. Em geral, as cores claras e quentes elevam e expandem. Por isso, no passado, eram comuns casas com teto pintado de azul e paredes amarelas. A sensação que passava era de mais espaço. Por exemplo, nunca se deve pintar um teto de preto ou roxo. Essas cores passariam a sensação de opressão e clausura. Ainda sobre psicologia das cores, a visibilidade. Amarelo e azul são cores que melhor se leem à distância. Olha só, interessante. O amarelo e o azul são cores que melhor se leem à distância. Isso significa o quê, gente? Se você vai fazer uma peça pequena, um bannerzinho pequeno de 60 por 120 pixels, se você botar as letras azul ou amarelo desse banner, vai ser mais fácil do seu cliente ler, né? O contraste preto e amarelo se vê desde mais de longe. O contraste preto e branco tem um valor neutro. O contraste vermelho e verde é o que menos se percebe. Então jamais você pode usar um vermelho por cima de um verde ou um verde por cima do vermelho, né? Um texto verde, por exemplo, em um background vermelho. Não pode usar isso, né? Em geral, os elementos gráficos escuros sobre fundo claro se percebem melhor que o contrário. Então, o certo é você usar elementos gráficos escuros, né, sobre um fundo claro, né? O correto é isso. E assim a gente finaliza essa nossa segunda semana, pessoal. Então, estou encaminhando aí para vocês as atividades, certo? Atividades de casa, atividades de classe,
e um fórum que vai exatamente pegar a opinião de vocês da importância do se trabalhar com o uso correto das cores, né, em um trabalho de desenvolvimento de animações para web, um trabalho de web de uma forma geral. Então, um abraço a todos, né, e até a nossa próxima semana.